João Caldas! Oi, cara, que prazer, que honra ter você aqui. Obrigado. Você é uma daquelas raras unanimidades do meio teatral. Não sou, por favor. Vai ficar vermelho, né? Já tô. Você é paulista, paulistano? Sou paulistano e bem bairrista. Eu adoro São Paulo. Você nasceu em que bairro aqui de São Paulo? Eu nasci aqui perto da Avenida Paulista. Ah, mesmo? Aqui? Ali na Padre Manuel, na Maternidade de São Paulo. Maternidade de São Paulo. Estudei no São Luís, na Avenida Paulista. E um dia eu estava pensando, a minha vida toda está num raio assim de 8, 10 quilômetros. Depois morei no Paraíso, agora estou aqui em Perdizes. Estudei na FAAP, então tudo aqui perto. E como é que o teatro entrou na tua vida, assim? Então, na verdade, o meu irmão é ator. Teu irmão é ator? Aí eles começaram a fazer teatro amador no Clube Paulistano, que era dirigido pelo João Albano, e o teatro adulto do Paulistano tinha como diretor o Fred Kliman. Olha, o Fred Kliman, que é o outro fotógrafo histórico, né? Que é o mestre, assim, que é a minha referência de trabalho, né? E eu sempre fui muito tímido, aliás, estou sofrendo um pouco de estar aqui, porque eu gosto de ficar lá atrás da câmera, não aqui, né? Então eu queria entrar naquele grupo, mas não tinha coragem de fazer teatro. Mas você chegou a tentar fazer teatro? Não. E aí a minha irmã, que já estava começando a estudar publicidade, tinha uma câmera fotográfica, eu me encantei com aquele negócio, comecei a brincar, mexer, fiz um curso por correspondência e tal. Por correspondência? Tinha um curso por correspondência na época, né? E montei um laboratório em casa, eu dividia a cozinha com a minha mãe na madrugada, fazer aquelas coisas. Mas eu comecei nos ensaios do clube para entrar, porque estavam todos meus amigos. Para estar na turma, né? Para ficar ali junto com eles. E aí comecei a fotografar. E o João Albano me deu muito apoio. Começou a ter resultado o material e aí ele começou a me chamar para os trabalhos profissionais dele. E depois o meu irmão também segue na carreira até hoje, e ele fez um espetáculo que foi muito marcante para todo mundo, que foi o Clara Crocodilo. Clara Crocodilo, que era baseado na música do Arrigo Barnabé. Exatamente, era um da Lala Danslan, era um musical na época, teatro musical com dança, e muito ousado. Isso eu estava falando de que época, mais ou menos? 1980, 81. 80 e pouco. Foi a época vamos dizer, da chamada vanguarda paulistana aqui, né? E o Clara foi uma coisa impressionante, porque ele tinha gente que odiava, achava um horror. Tinha gente que amava de paixão. Cult, né? Uma coisa. E eu tive a chance de que meu irmão me pôs dentro da turma, a Lala me recebeu e eu acompanhei todo o processo, desde o primeiro ensaio. Então aquilo me deu assim uma entrada no teatro fantástica, né? E aquele foi muito bem documentado. Na época eu lembro que a gente fez, era bastante para a época, eram 40, 50 filmes. 40, 50 filmes? Era muita foto na época, eram, sei lá, 900 fotos. Isso para a época, era muita coisa. Caramba! E de tudo isso a gente fez uma exposição no saguão do Maria Della Costa, que foi a estreia do espetáculo, mostrando desde o primeiro ensaio até o dia da estreia. Todo o processo. E essa exposição chamou a atenção do pessoal do Centro Cultural São Paulo, do Arquivo Multimeios, que é um arquivo público. Público, aberto à consulta. Que tem a história do Teatro de São Paulo, a maioria da história. E eles gostaram desse jeito de eu fotografar, quase que documentando, e me chamaram para trabalhar lá. Então, a partir daí, eu entrei no teatro, da fotografia do teatro para valer, né? Foi através do Clara Crocodilo. Através do Clara Crocodilo. Desde aquela época eu venho fotografando. Você estava falando, foram 40, 50 filmes e tal. Aí, na época era muita coisa. Muita coisa, né? Então, aquele processo que a gente até estava conversando antes daqui, né? Que você fotografava, ia revelar. Selecionava, né? Para fazer as cópias. Essa mudança, Zé, para o digital, balançou muito? Como é que foi esse impacto para você? No começo eu fui sempre me atualizando de maneira gradual, né? O digital tem 10 anos, mais ou menos, né? E no começo eu experimentava digital e sempre me garantia com o filme. Então fazia as duas coisas. Ainda mais na época do cromo, que as fotos que vinham para a Vejinha, né? Tinha que ser em cromo. Então a gente fazia um pouco de cromo, um pouco de filme e um pouco de digital. Então foi uma transição que eu fui fazendo paulatinamente. Que tinha gente que odiava, tinha fotógrafo que rechaçava. Imagina, isso não é fotografia, não sei o que lá. Hoje em dia, para fazer o livro, né, que a gente vai falar do livro, eu tive que rever o meu arquivo desde essa época. E algumas peças eu lamento que eu não tinha digital naquela época, porque elas ficaram com um registro, um documento muito pequeno, né, e com muita dificuldade. As peças eram escuras, os filmes tinham um limite, principalmente o colorido, um limite para poder registrar.
Então aquilo prejudicou muito a documentação. Se você tivesse, se existisse o digital naquela época, você poderia ter feito o registro melhor. A documentação seria mais muito fácil, melhor. Mais vasto também, né? Porque hoje o digital, eu sou 100% digital e é fantástica a qualidade. A gente até tem que tomar cuidado, uma coisa curiosa está acontecendo, que as câmeras estão ficando muito sensíveis. Se você bobear, você acaba iluminando uma peça de uma luz que não existe. Registrando coisa que não está lá. Não existe, a luz não é aquela, né? A cena é escura, então se você pode fotografar, deixar aquilo 100% claro. Então a gente tem que tomar esse cuidado hoje de não contrário do que era naquela época. Não exagerar. Se esforçar para conseguir registrar aquela luz e agora... Da maneira mais real possível, né? Mas é maravilhoso, gente. Agora, quem não é da área acha que a fotografia de teatro deve ser aquela, os atores faz a pose e você vai lá e tira a fotografia. Né? A ideia que passa na cabeça das pessoas. Na época do Fred era assim. Era assim, né? Se você olha as fotos do Fred, é impressionante, porque ele era da turma do teatro. Depois até, eu acho que o Ziembisky chamou ele, porque ele era bonitão, uma boa pessoa, um vozeirão, né? Chamou ele para ser ator. Estava faltando bem. Não era um excelente ator, mas se dava bem. Mas ele conseguia fazer aquelas fotos do palco, no tripé, todo mundo posado, com a luz de cena, os figurinos. Você olhando aquelas fotos hoje em dia, parece foto de cena. É impressionante. Ele não tinha como registrar foto em cena. Em cena, né? Naquela época era impossível, isso, muito difícil. Os recursos que existiam. Parte dessas suas fotos, uma pequeníssima parte, né? Ínfima parte dessas suas fotografias estão nesse livro, Teatros, por João Caldas, que foi lançado agora recentemente, né? E em função dele foi feita uma exposição ali no Espaço Porto Seguro. O Espaço Cultural Porto Seguro. Que lamentavelmente já acabou a exposição, uma pena, né? Mas o livro está disponível, né? Ele se encontra, as pessoas podem comprar. Pode comprar nas livrarias Cultura da Vila e na própria editora, que é a Terceiro Nome. Terceiro Nome, editora. Que é até mais fácil, você compra direto lá na editora no site. A gente selecionou, dentre as que você selecionou, aqui a gente selecionou algumas, quer dizer, a seleção da seleção. Legal. Eu não sei o que você selecionou, vamos ver. Para a gente que mostrar, vamos ver se os nossos gostos batem. Essa é bom, Albano. Eu fiz questão de pôr essa primeira foto, que é a foto do Albano, que é o meu padrinho no teatro, vamos dizer assim. Né? Inclusive eu dedico o livro a 2 Joões. O João era professor, né? Professor, ele ficou assim, amigo da família, era um queridíssimo. E ele está ali selecionando gelatinas, é uma coisa muito teatral isso, né? É a foto mais teatral que eu tenho dele, assim, porque a gente tem fotos lá do clube. A gelatina, para quem não sabe, é uma folha de papel translúcida, colorida. Né? Então tem verde, vermelho, azul, que é o que dá aquela cor no palco, tal, né? Você quer fazer um ambiente azul, você coloca gelatinas azuis, tal, e faz aquela ambientação. É uma coisa muito teatral, muito bonito. E o Albano é um querido, assim, que ele né? é o meu padrinho no teatro. Assim. O que mais que a gente tem? Próxima foto. Vamos ver. Teu irmão. Esse é o meu irmão, essa também tinha que estar, né? Esse é o Clara Crocodilo ou não? Esse é o Clara Crocodilo, é um detalhe de uma cena do Clara Crocodilo. A primeira foto do livro é uma cena aberta, esse é um detalhe do Renato Caldas. Clara Crocodilo, 1980 e pouco. 81, a estreia foi 81. 81. O que mais que temos? Vamos lá. Esse também é um detalhe do Clara Crocodilo. Do Clara Crocodilo também, é uma sombra ali. Ela usava aquela coisa da... Não, na verdade é uma silhueta. Tinha uma silhueta. Uma tela, uma luz. Fundo, tinha gente atrás e na frente. Ela usava aquele jogo de sombras. Esse acho que é o Duda Costilhos que está voando aí, se não me engano. Não dá para reconhecer. Não dá para reconhecer. Eu acho que ele se reconheceu e me avisou que era ele. Que mais? Essa é uma foto também, que é uma foto que tem uma importância histórica no teatro, que isso é o Zé Celso, lá na Oficina, no Hamlet, que foi a reabertura do Teatro Oficina. Exatamente, né? Quando ele usava lindamente essa rua, né, que o teatro tem, essa avenida, essa passarela que ele chama, né? Esse espetáculo eu fiz para o Centro Cultural São Paulo. Essas fotos, esse espetáculo inteiro, a gente fazia a documentação, o material está todo tombado lá no arquivo multimeios. Pode ser consultado. É público, as pessoas têm acesso, podem usar as fotos para trabalhos, publicar. Que bacana. É um arquivo público, tem toda a história lá. São Paulo, na Rua Vergueiro. O espetáculo, aliás, foi maravilhoso. Nossa, fantástico. Maravilhoso. O Marcelo Drummond fazia um Hamlet 4, 5 horas de né? Parecia um Michael Jackson em cena, parecia uma coisa... Né? Que mais? Opa! Aí nós temos um trecho de um Gerald Thomas. O Gerald Thomas é o The Flash and Crash Days, que é a Fernanda e a Fernandinha. Na cena que ela arranca a cabeça da Fernandinha. A Fernandona arranca a cabeça da Fernandinha. Essa também foi feita para o Centro Cultural São Paulo. Que eu tenho uma boa parte do acervo meu. Ao fundo ali quem é? O Damasceno? É Sandoval. 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 Tá. Acho que é Sandoval. Legal.
Aliás, algumas peças têm um visual que é fantástico, né? Eles favorecem muito o trabalho, né? Gerald Thomas é um deles. O Gerald é o diretor, mas eu acho que o grande mérito do visual é da Daniela Thomas. Sem dúvida, ela que é Nossa, ela põe as coisas em cena. E agora ela tem a parceria com o Felipe Hirsch. É fantástico. Isso deve ser um deleite para o fotógrafo. Né? Essas peças do Gerald foi a primeira vez que eu vi a luz se movimentando, o próprio autor segurando um pequeno refletor, acompanhando, usava muita fumaça. Então, para o fotógrafo é espetacular. Todos, né? Maravilhoso. O que mais que nós temos? Deixa eu ver. Opa, a Estrela do Lar. A Estrela do Lar com a Marieta Severo. Também do Centro Cultural. Essa foto é cinematográfica, parece uma foto de um filme, isso parece um frame de um filme. Isso eu aprendi muito lá no Centro Cultural, que o teatro a gente tem que ver ele também de maneira aberta, o palco todo, não só o detalhe. Não só o detalhe. E lá a gente tinha esse costume de fotografar 3 vezes. Uma vez eu ia ao teatro, assistia a peça com um pesquisador, que é Maria Tereza Vargas, Maria Ângela Alves de Lima, Silvia Fernandes, só pessoal feras. Só feras. E a gente assistia o espetáculo e depois traçava um roteiro com a orientação deles das cenas importantes. Legal. Eu ia num dia fotografar em cor, para registrar justamente o cenário, o figurino, as cores do espetáculo. E no outro dia fazer o detalhe da interpretação dos atores, que aí já era em branco e preto. Branco e preto. Um número maior de fotos também. Que mais? Esse é um musical. Isso é um musical. É um musical do musical também é uma festa para fotografar, né? Maravilhoso. E os musicais do Jorge Tacla, especialmente, são, além de ser lindos, o Jorge é um encenador, né? Então é um cara que não só dirige. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo, né? A luz dele, o cenário, o figurino, é tudo de um rigor absoluto. Esse é o Rei Eu? O Rei Eu. Rei Eu. É uma cena que, assim, um detalhe de um meio do espetáculo, não tem nenhum dos protagonistas. Mas uma estética, uma plástica. Uma plástica maravilhosa. Que mais? Que mais que nós temos? Qual é o próximo? Aí já é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, você já não tem aquele cenário maravilhoso, quer dizer, até tem ali atrás, mas não é o destaque. O destaque ali são as atrizes. São as atrizes. 3 mulheres altas. 3 mulheres altas, a gente tem a Marisa Hort, a Beatriz e a Natália Timber. Natália Timber. Está lá na sombrinha. E tem um outro ator atrás, que agora não me lembro o nome. Né? Quer dizer, tem essa coisa também da valorização da expressão do ator. Isso é muito importante. A presença do ator em meio ao cenário, as coisas. Porque acho que quando o diretor cria um espetáculo, você que é um homem de teatro, né, ator, diretor, dramaturgo, você concebe desde o trabalho do detalhe do ator até toda a encenação, o palco, a luz, onde eles vão se colocar. É isso que eu tento fazer nas minhas fotos de cena. Foto linda essa, muito bonita. Que mais? Opa! Esse é o... Esse é do Cacá Rossetti. Sonho de uma Noite de Verão, do Cacá Rossetti, exatamente. Né? Que é outro que também trabalha uma cenografia muito legal, muito curiosa. Né? O Cacá tem um mérito incrível que ele conseguiu criar um público de teatro. As peças dele, gente que nunca tinha ido ao teatro, ele começaram a ver as peças dele e se encantaram com o teatro. Exatamente, pegava uma moçada pra caramba. E as peças dele eram um sucesso. São espetáculos muito jovens. Ele entrava na plateia, tinha de tudo, assim, né? Muito gostoso. Então acho fantástico isso. Que mais? É uma delícia ver fotografia. O Antônio Petrin. Esse é A Barca dos Mortos. A Barca dos Mortos, exatamente. Espetáculo do Rubens Rusch, que é um diretor especializado em Beckett. Esse espetáculo era uma loucura, feito lá no porão do Centro Cultural. Cenografia do Serrone, com coisas recicláveis, lixo. Eram só os 4 últimos seres humanos no planeta, brigando por um pouquinho de água. E eles estavam tentando sobreviver. Que sobrou de recursos naturais ali. O Petrin, o Galeão, que era cego, a Magali Bife e esse ator da frente, eu não me lembro o nome dele. Bárbara essa foto, linda, né? Mas uma grande encenação também, fantástica para fotografar. É legal porque você consegue, com a fotografia, transmitir um pouco do que é o espetáculo. Esse é o meu desafio. Assim. Eu tive traduzir para quem está vendo a foto lá no jornal, na revista, o que é aquele espetáculo, né? Qual é o clima dele, Eu tive uma alegria muito grande com o livro e com a exposição, principalmente com a exposição, que as fotos estavam grandes. Uma amiga minha saiu da exposição e falou, pô, João, sabe que eu não gosto muito de teatro, mas agora fiquei com vontade de ir ao teatro. Pois é. Fiquei muito feliz com isso. Isso é legal. Porque acho que valeu o trabalho. O trabalho. O reconhecimento da profissão, né? Vamos lá. Opa! Essa é o Inspetor-Geral, montagem do Teatro Popular do SESI, direção do Abu Janra. Ele também está em cena. Tem Tasto Rocha. Tem o Zé Carlos Machado.
Tem o... não sei quem é o... Nossa, o César faz uma montagem fantástica. Já fazia naquela época, Tinha né? Clarice Abujan, não, tem essa peça. E meu irmão trabalhava também, fazia uma pontinha também. Eu fiz muito trabalho para o Teatro Popular. Essa foto até lembra uma foto do Fred Kliman, que você deve conhecer, uma foto que está todo mundo lendo um jornal, assim. Sei. Tem um monte de gente enfileirada e o cara lendo o jornal. Quando eu vi essa foto, eu falei, nossa, parece aquela. Lembra aquela. Lembra aquela. O que mais? Opa, aí é o Luiz Melo. Trono de Sangue, do Antunes. Trono de Sangue, do Antunes Filho, que tem uma estética também, nossa, que eu vou te falar, fantástico, né? Fantástico. Dá raiva de ver como consegue fazer as coisas tão bem, tão palco bonito. Limpo, às vezes sem nada, mínimo de cenário, né? Uma luz linda. E os atores, E né? os atores, exatamente. Quer dizer, aquela expressão, aquela entonação, os atores. aquele posicionamento em cena. Né? Fantástico. Fantástico. Vamos lá, o que mais? Bom, essa é bem recente. Essa é bem recente. Essa foto eu acho muito especial, é dos 12 Homens e uma Sentença, do Grupo Tapa. O momento em que eles estão na votação. A votação é uma peça fantástica. E ali na esquerda ainda tem o Zé Renato. O Zé Renato. A última peça tá vendo, é o primeiro que a gente vê à esquerda, de frente para nós. De frente, Que faleceu agora. Foi a última peça dele. E ele, depois de anos como diretor foi para o palco. E fazia a peça com uma alegria, uma satisfação. É um homem de teatro nato, assim, 80 e poucos anos no teatro. Fantástico, é emocionante lembrar do Zé Renato. E essa peça era fantástica. Muito boa. Teve carreira longa, 2, 3 anos. O que mais? Nossa, essa foto, se eu fosse a Cláudia Raia, eu tinha uma reprodução dela assim, de tamanho natural na porta da minha casa. É fantástica essa foto. Sweet Charity com o Marcelo. O Marcelo Médici está do outro lado da foto, que não apareceu. Não coube, desculpa, Marcelo. Cortão Marcelo. Uma foto maravilhosa. É um musical também, teatro musical excelente. Bom, a Cláudia é fantástica. Fantástica. Né? Recentemente ela fez aí o Cabaré. Que é maravilhoso. Espetáculo, também. ela com Jarbas. E é uma pessoa que trabalha com uma seriedade. Um eu acompanho os ensaios. Um amor ao palco. A primeira que chega, a última que sai, é uma coisa impressionante. Isso é muito bom de ver teatro assim. Pois é. O ator que está dentro do é fantástico. Né? Que mais? Eu botei essa foto por uma questão muito curiosa. Você tem a oportunidade de ver, muitas vezes, várias montagens da mesma peça. Exatamente. Né? Várias leituras. Com anos diferentes, diretores diferentes. Né? Isso deve ser muito curioso para você. É muito legal de você ver. Você sabe que eu quero ver como é que ficou aquela cena, não sei o quê. Né? Algumas montagens são muito parecidas, assim, porque tem as diretrizes do autor, né? Tal. E outras aí a outra... por exemplo, aí é uma outra foto da mesma peça, quase a mesma cena. Muitos anos depois. E as duas montagens foram fantásticas. Uma com o Linneu e o Galeão, que era dirigido pelo Rubens Rusch também. Essa com o Cacá Amaral. Celular. Dirigida pelo Chiquinho Medeiros. Chiquinho Medeiros, grande diretor também. Bom, aí também as duas montagens. Essa foto eu selecionei porque eu acho... Talvez seja o casal romântico do teatro mais bonito que já se conseguiu colocar no palco. A Julia Gano no esplendor dos poucos anos e o Marco Antônio Pâmio. Um casal maravilhoso, uma montagem do Romeu e Julieta, do Antunes. Essa é uma peça que eu revi o material e eu lamento que eu não tinha digital. Mais coisas, né? Porque ela era muito difícil, muito escura. Então tem poucas imagens, com poucos elementos também de cena. Né? Por exemplo, aí a cena acho que é a cena do balcão, que era feito na outra uma escada. Eles estão embaixo da escada, entre os dois. Entre os vãos ali da escada. Quer dizer, aquilo era o balcão. Era o balcão. Quer dizer, essa leitura teatral do Antunes, uma coisa simples, fantástica, né? Simples. Opa, essa é As Três Velhas. Essa também é uma das... Algumas peças eu vou assistir, eu fico tão impressionado que eu quero fotografar para ter. E essa foi uma delas. As Três Velhas. Isso, Marielice. Peraí, volta lá um pouquinho. A Marielice Vergueiro, a gente viu lá. Embaixo, Luciano Quiroli e o Danilo Grangeiro. Uma peça impressionante. Não, fantástica. Impressionante. Essa eu fui assistir, falei com o Luciano, Luciano, deixa eu fotografar. Pelo amor de Deus, eu quero. Eu já tinha feito a Marielice Vergueiro há muitos anos atrás, o Danilo eu tinha conhecido também. Então eu falei, essa eu preciso ter no meu Três grandes atores num texto fantástico. O que mais? Eu botei como uma referência muito da minha vida, o Paulinho Utaca. Saudade do Paulinho Utaca, do grupo Poncan. Ele, o visionário, né? Uma coisa que é um ator fantástico. Nossa, né? Com uma estética caprichadíssima, uma dedicação ao teatro também extrema. Total. Né? O Paulinho Utaca deixa muito saudade em todo mundo que teve o prazer de conviver com ele. Esse é do Apocalypse. Apocalypse. Acho que é a última. Essa foi a última? Eu quero mais, não tem mais. Vamos, é só comprar o livro. Poxa vida, aqui no livro tem quantas?
Tem 123. 123. Não é muito, mas acho que é um número bacana. Assim. De um universo você estava falando de 700 peças, mas não é 700 peças que eu fotografei assim, direito, vamos dizer assim. Que a gente faz antes, faz durante, faz depois da temporada. Tem aquelas que você não fotografou direito? Tem algumas que a gente faz uma primeira sessão para divulgação, depois vai mais uma vez e não para por aí. Né? Quando te contratam, por exemplo, às vezes a produção quer uma peça, eu quero uma peça para fazer uma foto para fazer um cartaz. Normalmente, o trabalho começa assim. Aí. A gente começa bem antes da estreia para fazer o material gráfico para programação visual. São as fotos cartazes. Então está tudo muito cru, não tem nada. Então a gente tem que inventar. Às vezes dá muito certo, né? Às vezes funciona, às vezes dá muito certo. E depois aí eu faço questão no meu trabalho fazer o espetáculo em cartaz. Porque o espetáculo, você que conhece, você sabe, você estreia, ele tem um ritmo. Diferente, né? Quando tem a plateia, isso era um padrão de foto do Centro Cultural de São Paulo. Documentar os espetáculos com a plateia. Na temporada. Porque a reação, você já teve em cena, quando tem o público, a energia é muito diferente. Né? Por melhor que seja um ensaio, quando tem o público, é outra coisa. E você tem umas coisas assim, por exemplo, que são muito curiosas, que você pega, às vezes, uma expressão que é... Isso aqui, por exemplo. Essa foto é... Essa foto dá pra Bom, esse é o Linneu Dias, que é o queridíssimo. Ele é pai da Júlia Lemertz. Grande ator também, já falecido. Ficou muito meu amigo. Ele era pesquisador da área de dança. Essa foto é uma escuridão total, onde você vê só o rosto dele. Mas esse espetáculo era isso. Era o palco totalmente preto. Ele ficava no alto de uma escada assim. Só tinha um foquinho de luz na cabeça dele. E ele ficava só falando o texto do Beckett. Então a foto está no quadro inteiro do palco. Era uma caixa preta com aquele ponto. Fantástico. É um desafio. Certas coisas são muito desafiantes para você, né? Muito. Somente dança porque acrescenta o movimento, a velocidade. E teve uma fase que as pessoas não iluminavam o espetáculo, uma fase dark do teatro. Então a gente sofreu um pouquinho. Mas graças a Deus hoje com o digital a gente consegue... Você consegue captar mesmo em situações bem limites escuras. De luz, consegue com uma boa qualidade. Legal. Pô, João, que trabalho bonito, rapaz. Você deve ter muito orgulho do trabalho que você faz. E esse projeto todo é a invenção do Juliano Rica. Né? Juliano Rica, um abraço para o Juliano. Fantástico, Juliano. E a Adriana Campos, que desenhou, fez toda a concepção, tanto da exposição quanto do livro. E aí... Então, o livro está à venda, a gente está nas principais livrarias. Isso. Né? Dá para comprar pelo site das livrarias. Todo apoiado pela Porto Seguro. Ou no site da Terceiro Nome. Então, o patrocínio disso aqui foi da Porto Seguro. Porto Seguro, que é uma empresa que curte teatro e fotografia. O desenvolvimento da Porto Seguro com o pessoal do teatro também é muito grande. E com fotografia também. E com fotografia também. Tem prêmio, tudo. Então, exatamente, eles fazem o prêmio Porto Seguro de fotografia. Né? Então, eles agradeço muito que... Pô, João, que bom. Fica registrado. Obrigado por você ter vindo. Convido todos aí ao teatro, por favor, vão ao teatro, que é sempre bom. Mas não fique fotografando no meio da sessão. Não, faz direito, fica escondidinho, né? Como é que você faz? Você fica no fundo, como é que é? Eu fico muito quieto, eu tenho um abafador que eu ponho a câmera dentro, eu desligo a luzinha, todas as luzes, ponho fita crepe preta, não fico... Porque essa coisa de ficar olhando a foto depois que você tira... Se você fizer isso no teatro, você perde a próxima cena. Perde a próxima cena. Então, fotografo, eu faço que nem no filme. Vai indo. Depois eu vejo. Como se estivesse filmando. Quer dizer, se o ator não for avisado, muitas vezes ele nem sabe que você está lá. Eles não sabem. Legal. Mas eu sou super discreto. Discreto, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? E vejo o espetáculo como um espectador. Não me desloco, escolho um lugar. Se eu precisar fazer de outro ângulo, eu vou outro dia e faço. Vai outro dia e faz do outro ângulo. Tem que ter esses cuidados. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Eu sei que não é fácil para você ficar falando no público, mas saiu muito bem. Mas é ótimo, foi muito bom. Saiu muito bem. Obrigado.